Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família e na sua casa. Nesse momento que vamos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração e de exaltação ao nosso Deus, quero convidá-lo para que você possa fazer isso nessa noite com muita alegria, com muito gozo no coração, sabendo que nós não estamos aqui simplesmente assistindo a um culto, mas pelo contrário, nós estamos cultuando ao nosso Deus. Então convido você que nesse momento possa pegar a sua Bíblia, que você possa acessar também aí a sua Bíblia, no livro dos Salmos, o de número 48. Salmos, o de número 48. Por gentileza, acompanhem a leitura, que nos diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste Asnal de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que eu e você nós possamos entender que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, que nós possamos adorar e exaltar a esse Deus que está no comando e no controle de todas as coisas, que é o Deus soberano, que é o Deus onipotente, onipresente, que é o Deus onisciente. Nós devemos engrandecer, queridos, em qualquer que sejam as circunstâncias, em qualquer que seja o momento que a igreja do Senhor Jesus venha estar vivendo. Nós precisamos sempre ter a plena e absoluta certeza que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos adorar ao Senhor com esse cântico? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Acompanhe a canção e logo após faremos uma oração. De toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
orar, adorando, exaltando e agradecendo a Deus, porque realmente Ele é grande, que realmente Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de estarmos cultuando ao Senhor. Deus, o desejo do nosso coração era estarmos todos juntos, unidos, ó Pai, na casa do Senhor, para fazer isso, ó Pai, em comunhão com os irmãos, presencialmente falando. No entanto, o Senhor nos permite estar agora, cada um em nossos lares, ó Deus, para cultuar a Ti. E rogamos que o Senhor nos ajude a entendermos que até nesses momentos o Senhor é grande. Que até nos momentos de dificuldade, de dor, nos momentos de separação, ó Deus, de distanciamento do Senhor, distanciamento, melhor dizendo, do templo do Senhor, distanciamento dos irmãos de um para com o outro, até nesses momentos devemos entender que o Senhor é grande. Então, grande é o Senhor e digno de ser louvado, de ser adorado e de ser exaltado. Confirma isso, Deus, em nossos corações. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, sempre temos um momento no culto que nós prestamos ao nosso Deus, um momento de confissão também de pecados. É de fato muito e extremamente importante eu e você nós entendermos que somos pecadores, que somos falhos, que necessitamos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Costumeiramente, ou melhor, sempre, todos os dias estamos fazendo o que não agrada ao Senhor. Por isso, ore a Deus, peça a Ele perdão dos seus pecados, peça para que Ele cuide do seu coração, para que Ele dê a você um coração quebrantado diante do Senhor dia após dia. Também gostaria de fazer menção ao momento que o nosso país e que o mundo tem vivido. E nessa próxima oração que irei fazer, quero colocar, sobretudo, na presença do nosso Deus, os nossos líderes políticos. Na semana passada fizemos uma oração específica para aqueles profissionais da área da saúde, os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que estão sempre na frente de batalha, né, com suas diversas profissões e funções. Hoje quero fazer uma oração específica para os nossos líderes, seja governadores, prefeitos, pelo presidente, pelos demais ministros. Devemos clamar a Deus, queridos, para a nossa nação. Devemos clamar a Deus para que Ele olhe para a nossa nação com olhar de graça, com olhar de misericórdia. Que Deus tenha a compaixão de nós. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, reconhecemos que somos homens e mulheres pecadores, falhos, que necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus, do Teu perdão. Perdão esse, ó Deus, que nós só encontramos na pessoa e na obra de Cristo. De igualmente forma, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso país. Em específico, em especial, ó Deus, os nossos políticos, seja, ó Deus, prefeitos, governadores, presidentes, ó Deus, ministros, deputados federais, estaduais, senadores. Queremos colocar esses homens, ó Deus, e essas mulheres diante do Senhor, que estão à frente de alguma liderança política, que eles, ó Deus, sejam orientados pelo Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, eles tomem medidas e tenham ações que condizem com a vontade, o querer e o propósito do Senhor. Sabemos que o Senhor, de uma maneira geral, ó Pai soberana, controla e governa todas as coisas. Por isso, dê luz, por isso traga clareza aos nossos políticos, todos eles, para que, ó Deus, acima dos interesses particulares de cada um, esteja o amor, ó Deus, à vida, esteja o amor, ó Deus, se possível, ao Senhor. Por isso que o Senhor olhe com olhar de graça e com olhar de misericórdia para a nação brasileira. Nós já chegamos, ó Deus, mais de 14 mil mortos, 14 mil pessoas, ó Deus, que foram assoladas por causa desse Covid-19. Nós clamamos a intervenção do Senhor, Pai, se essa for a Tua vontade, por meio, ó Deus, dos meios e dos mecanismos que o Senhor
soberanamente tem. Rogamos que o Senhor possa, em nome de Jesus, diminuir, Senhor, os impactos na vida, ó Deus, emocional do teu povo. Pai, o teu povo tem sofrido com esses dias de tribulação. O teu povo tem sentido os impactos emocionais. O teu povo, ó Deus, muitas pessoas têm sentido ansiedade, depressão, têm passado por algumas situações nesse campo. Mas nós pedimos que ajude o teu povo, Senhor, a confiar e a descansar no Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa, no nome de Jesus também, a capacitar aos empresários para que eles consigam sobreviver, manter os seus funcionários, ó Deus, nas empresas, que eles consigam pagar os seus funcionários também, que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa, mesmo em meio a essa situação adversa, providenciar o emprego para quem não tem, que o Senhor possa providenciar o alimento para aquele que porventura também está restrito, mas que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor não deixe o teu povo padecer. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do mundo, ó Deus, que tem sofrido com essa pandemia. Mas nós cremos e sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um objetivo. Sara, Senhor, a nossa nação, em nome de Jesus, é que te pedimos e lhe rogamos. Amém? Deus nos abençoe, que o Senhor Deus realmente possa se compadecer de nós. Queridos, no Salmo de número 24, versículo 1, nos diz o seguinte, Salmo 24, verso 1, se você puder abrir, acompanhar a leitura, nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O salmista Davi, quando escreve esse salmo, ele tinha a plena e absoluta certeza de que todas as coisas pertenciam e pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu e você, nós precisamos também ter esse entendimento de que todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus. Por isso, esse momento que nós temos como um momento de culto ao nosso Deus, é um momento onde você pode acessar os dados da conta bancária que nós temos aí no vídeo, que você possa acessar esses dados, fazer o seu depósito, nos domingos pela manhã também, das 9 da manhã até as 11 da manhã, a nossa igreja está aberta para essa finalidade, caso você queira presencialmente entregar o seu dízimo, sua oferta, cesta básica, cesta de alimentos, certo? Esse é o momento. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa. Tá certo? Que o nosso Deus se compadeça da nossa nação, assim como nós cremos que Ele já o tem feito. Vamos continuar adorando a Deus. Teremos agora alguns cânticos de louvor, de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Continue cultuando e exaltando ao Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje estamos aqui para entoar cânticos de louvor ao Senhor mais uma vez. E antes de começarmos este momento, eu quero ler um versículo que está lá em Filipenses 4. Eu vou ler o versículo 6 e o versículo 7. Nos diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que esse versículo possa nos acompanhar durante este momento difícil, que nossos pedidos, as nossas orações sejam levados a Deus e que a gente possa confiar nele. Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente com tranquilidade e com paz. A primeira música que a gente vai cantar do louvor é Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Então é só
Queremos cantar e Quero Ser Como Criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me.
de estarmos passando por momentos difíceis, ó Deus, o Senhor tem estado conosco todos os dias, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos permite cultuar, te agradecemos pela nossa salvação, ó Deus. Neste momento, que nós possamos ser mais dependentes de Ti, ó Pai, assim como essa canção diz, e acreditar mais, ó Pai, na Tua vontade, na Tua soberania, no Teu poder, ó Pai. Clamamos a Ti também, ó Pai, por todas essas pessoas que estão passando por necessidades, sejam elas financeiras, de saúde, ó Pai, espiritual, que o Senhor possa estar com cada uma delas, ó Deus. E quero te pedir perdão, ó Pai, porque nós erramos e somos falhos. Mas é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Convido você que nesse momento de reflexão da palavra de Deus possa acompanhar a leitura no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, veremos do versículo 20 ao versículo 23. Bom? Então, Ageu, capítulo 2, a partir do verso 20. Nos diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor dos Exércitos, Senhor que controla e governa todas as coisas, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ver e ouvir a Tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações e saiamos desse momento edificados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós costumeiramente fazemos promessas e o ponto é que geralmente nas viradas, né, de ano que nós temos, fazemos promessas: olha, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E via de regra nós nos pegamos então fazendo alguns tipos de promessa. Certa feita, olhando, né, nessas internets, e aí eu vi um post, o pessoal falando o seguinte: olha, eu fiz algumas promessas, dentre elas não comer muito, e só que eu já estou quebrando elas. E aí do lado da pessoa parece que tinha ali alguns chocolates. Nesse período de pandemia, eu acredito que está difícil, né? Você cumprir com as promessas de não engordar, porque geralmente nós vamos ficando um pouco mais reclusos, mais quietos, e acaba que talvez você esteja quebrando, né? Melhor dizendo, uma dessas promessas. No entanto, conversando com uma das irmãs da nossa igreja, a irmã Maria José, ela disse que nesse período de pandemia, ela tem aprendido muito e tem aproveitado até mesmo para cumprir com essa promessa aí, que é de ler as Escrituras. Ela comentou que já leu o livro de Romanos, já leu a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e já está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tá aí uma boa dica para você cumprir com a promessa que talvez você tenha feito. Mas se você não fez, quero te desafiar nesse ano ainda que resta, você possa se dedicar na leitura das Escrituras, que você possa se alimentar com a palavra de Deus, porque é na palavra do Senhor que vamos encontrar as maravilhas das promessas do Senhor. Então, em nome de Jesus, sinta-se desafiado a cumprir, a ver, a ouvir, a entender e a cumprir com as promessas que você tem feito e até mesmo que o Senhor Deus fez para mim e fez para você. Particularmente hoje, na mensagem, nós iremos falar a respeito de algumas promessas, né? Nas promessas que o nosso Deus Ele fez. E as promessas que Ele fez, você pode ter certeza que Ele vai cumprir com todas elas.
Antes, porém, gostaria de trazer à sua memória algumas coisas que nós já mencionamos sobre esse livro. Os irmãos sabem que estamos fazendo então a exposição de Ageu. Nosso objetivo é concluí-lo no dia de hoje. No entanto, quero lembrar aos irmãos que o profeta Ageu ele foi levantado juntamente com o profeta Zacarias para poder trazer uma palavra de ânimo para que o povo pudesse então sentir-se animado a reconstruir o templo. O povo deveria reconstruir o templo, deveriam colocar Deus como prioridade em suas vidas. O ponto é que aquele povo, eles até começaram a reconstrução do templo, só que aí, com os desânimos que foram surgindo no decorrer desse processo, eles pararam a construção do templo, ficaram por 16 anos. E aí Deus, nesse tempo agora, ele levanta Ageu e Zacarias para exortar o povo a reconstruir o templo. E não mais, ou não somente isso, Deus exorta o povo para que o povo venha a colocá-lo, né, em primeiro lugar nas suas vidas. Nós muito bem sabemos que isso ocorreu por volta do ano 520 antes de Cristo. E no livro do profeta Ageu nós tivemos 4 profecias. A primeira delas foi em Ageu no capítulo 1, do verso 1 ao verso 15. E ali nós temos ali exatamente isso que eu estou falando para vocês, esse chamado de Deus para Ageu e para principalmente o povo de Israel, para que eles pudessem então serem desafiados a fazer essa construção. A segunda profecia, ela pode ser encontrada em Ageu, no capítulo 2, no verso 1 ao verso 9. E essa profecia ela foi muito importante porque o povo então estava desanimado, sem desejo até mesmo de fazer o que precisava ser feito. Então Deus levanta a Ageu com uma profecia em que esse povo deveria sentir-se encorajado, animado, estimulado pelo Senhor Deus, porque Deus é que havia chamado eles e que eles então deveriam cumprir com esse propósito, porque acima de tudo eles deveriam entender que o Senhor estava com eles. A terceira profecia aconteceu em Ageu, no capítulo 2, verso 10 ao verso 19. E ali era um lembrete, né, de que o povo, através do exemplo tirado da lei ali de Moisés, esse povo eles deveriam então cumprir com o desejo de Deus, que era além de construir o templo, eles deveriam fazer isso com as suas vidas santas. Ou seja, eles deveriam buscar uma vida de santidade também. Porque não é só fazer a obra ou fazer a obra de qualquer forma. Deve ser feita a obra do Senhor, sim, mas de uma forma honesta, sincera, real, verdadeira e principalmente santa. Então essa era a ideia da terceira profecia. A quarta profecia, que é a que nós iremos refletir hoje, está em Ageu, no capítulo 2, verso 20 ao verso 23. Aqui, Ageu, Deus, por meio do profeta Ageu, tem um propósito de falar a respeito da vinda de Cristo. A falar como que aquele em quem todas as promessas de Deus iriam se cumprir. Porque o templo, ele, na verdade, quando Deus chama o povo para construir o templo, esse povo ele inicia, como eu disse há pouco, esse processo de construção, mas quando eles começam a ver que esse segundo templo não estava igual esplendor e glória ao primeiro, eles ficaram desanimados. Só que o ponto é que eles estavam olhando para as promessas do passado, para esse templo do passado. Eles deveriam, na verdade, olhar para as promessas do futuro, aonde esse templo estaria apontando para o Senhor Jesus. E ainda nesse sentido, quando nós entendemos e vemos lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, aquela turma, os judeus eles estavam olhando simplesmente para aquele momento ao qual eles estavam vivendo. E nós muitas vezes somos assim também. A nossa visão está um pouco enxergando ou querendo enxergar apenas esses momentos ao qual nós estamos passando aqui. Nós devemos enxergar além e ver o todo, qual o propósito e qual é o objetivo de Deus em todas as coisas. Portanto, Cristo aqui no livro do profeta Ageu é mencionado através da figura do líder político que era Zorobabel.
o governador de Judá. A ideia é que, por meio da figura de Zorobabel, em que Deus estaria libertando e continuando a cuidar do povo de Israel, o povo de Judá, Deus vai fazer isso por meio do seu Filho Jesus. Deus ele vai agora demonstrar que o verdadeiro libertador, o verdadeiro cuidador, o verdadeiro provedor é o Senhor Deus, mas também e através por meio da pessoa e da obra de Cristo. Obviamente, eles não entendiam isso naquele momento, mas nós entendemos que a revelação de Deus ela é progressiva, ela vai acontecendo no decorrer do tempo. Então, nesse sentido, Deus ele levanta esse líder político, que é Zorobabel, como um governador, e esse governador ele tinha esse papel de ser um tipo de Cristo. Ou seja, ele foi uma pessoa escolhida por Deus para representar a pessoa do Messias que viria em breve. Desse modo, meditaremos no seguinte tema: desfrutando das promessas de Deus. Em primeiro lugar, nós veremos que, a respeito desse ato de desfrutar das promessas de Deus, em primeiro lugar, nós veremos: Deus te libertará dos seus inimigos. Ageu capítulo 2, versos 20 ao verso 22, nos diz: Nesse mesmo dia, 24 do mês, o Senhor dirigiu-se uma segunda vez a Ageu, para ir falar a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel. Assim disse o Senhor: Eu farei tremer o céu e a terra, deitarei por terra os tronos dos reis do mundo e desfarei a sua força. Destruirei os carros e os que neles se sentam. Morrerão os cavalos e os cavaleiros hão de matar-se uns aos outros à espada. Queridos, aqui no versículo 21, nós podemos identificar o dia em que a quarta profecia ela aconteceu. E o dia foi exatamente 18 de dezembro de 520 a.C. Ou seja, essa profecia aconteceu no mesmo dia da profecia que nós vimos na semana passada. Quando olhamos no versículo 21, nós vemos aqui Zorobabel, que era um príncipe da casa de Davi. Ele havia expulsado o povo do cativeiro e ele havia construído o templo. Em tudo isso, ele era um tipo de Cristo, que é o servo do Senhor, o escolhido por ele, colocado como um selo na mão do Pai. Zorobabel, ele era o representante nacional e rei de Deus. Zorobabel era um tipo de Cristo, ou seja, ele apontava para Cristo. Quando nós olhamos no livro de Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, em específico, o verso 3 nos diz: Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, o autor aos Hebreus falando e fazendo uma referência à pessoa de Cristo. Quando voltamos para Ageu, no capítulo 2, nos versos 21b e o verso 22, esse texto ele vai falar aqui da destruição e do juízo de Deus em relação àquelas pessoas que tentassem impedir os feitos do Senhor. Nesse sentido, Ageu 2, versos 21 e 22, diz: Eu farei tremer o céu, verso 22, aliás, eu farei tremer o céu e a terra, verso 22, deitarei por terra os tronos dos reis do mundo e desfarei a sua força, destruirei os carros e os que neles se sentam, morrerão os cavalos e os seus cavaleiros, hão de matar-se uns aos outros à espada. Meus queridos, aqui nesses versículos nós podemos ver Deus prometendo que vai usar a força para poder limpar o caminho de todo aquele que entrasse na sua frente, para poder querer impedir Deus nos seus propósitos. Se nós olharmos dentro da grande história, Deus, ele na sua majestade, no seu poderio, na sua soberania, na sua grandeza, ele esteve controlando todas as coisas para poder cumprir com as suas promessas. Se nós olharmos no livro de Gênesis, quando Deus permite o homem cair em pecado, ou seja, quando Adão cai, Deus vem
e pune Adão. Deus afasta Adão do Éden juntamente com Eva. E então Adão e Eva eles ficam com uma dívida enorme com Deus. O que acontece? Deus vem prover alguém para poder pagar essa dívida. Em Gênesis 3,15 nós temos ali o proto-evangelho que anuncia ou pré-anuncia que alguém viria para poder pagar essa dívida. De lá para cá nós podemos ver a narrativa bíblica caminhando pelo processo onde Deus vai cumprir com o seu propósito e com as suas promessas. Se nós olharmos os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, eles foram homens usados por Deus para poder criar um povo, e no decorrer que Deus permite que esse povo dele vai sendo criado, vai sendo formado, ele leva esse povo para o Egito, esse povo é escravizado, depois ele promete fazer com que esse povo saia ali do Egito, vai até a terra prometida, porque ele tinha um propósito e um objetivo nisso. Apesar de Deus ter levado o seu povo para a terra prometida, nós muito bem sabemos ainda que vários impérios se levantaram, como o Império Persa, o Império Babilônico. Depois nós vimos o Império Romano, um pouquinho mais para frente, ali chegando próximo a Jesus, para poder... esses impérios foram levantados para que o propósito de Deus pudesse se cumprir com a vinda do Messias. Então, quando o Messias chega, nós sabemos que o próprio Satanás ele tentou várias formas e vários meios de querer impedir que Jesus Cristo cumprisse com o propósito maior dele, que era, além de nos salvar, nos conceder a vitória através da morte, mas não somente da sua morte, mas principalmente da sua ressurreição. E Cristo, então, agora ele ressuscita, ou seja, ele vence a morte. Se nós olharmos em Lucas, no capítulo 24, no verso 1 a 6, ele relata a respeito da ressurreição de Cristo, e o verso 5 nos diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Então Jesus havia ressuscitado, ele tinha sido ressuscitado naquele momento ali. Então, meus queridos irmãos, hoje eu e você nós podemos desfrutar da promessa de Deus, a promessa de que ele iria destruir os nossos inimigos, e ele destruiu. Ele cumpriu com seu propósito, com seu objetivo de destruir todos os nossos inimigos, e o último que precisava ser destruído era a morte. E ele venceu a morte. E se ele venceu, nós venceremos com ele também. Talvez você esteja achando que esse momento da pandemia, o qual nós estamos vivendo, é um grande inimigo, é um grande desafio que está diante de nós. Mas eu gostaria de falar para você e de dizer que no nome de Jesus, creia que o Senhor Deus vai cumprir com a promessa dele de destruir todos os nossos inimigos. Na grande história, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação, tem a minha pequena história, tem a sua pequena história. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Deus, ele cuida de você. Sabe por quê? Porque todos os seus inimigos serão destruídos. E o maior deles, ele já venceu, que é a morte. Se nós olharmos para as Escrituras, em específico, no texto de Romanos, que nos diz: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O nosso Deus nos concedeu a vitória dos nossos inimigos. Então, em primeiro lugar, nós estamos meditando sobre o tema, desfrutando das promessas de Deus. E em primeiro lugar, nós vimos: Deus te libertará dos seus inimigos. Deus libertou o povo, aqui no contexto de Ageu, dos seus inimigos. Deus, no decorrer da grande história, cuidou do povo dele e libertou-o de seus inimigos. Nesse tempo atual, creia e confia no Senhor. Ele vai te libertar dos seus inimigos. Basta apenas você confiar, basta apenas você depositar a sua esperança nele. E a segunda promessa que desfrutaremos é: Deus provará que te ama. Versículo 23. Naquele dia, tu, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, serás para mim como um anel de selar,
porque eu mesmo te escolhi. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Aqui eu gostaria de, por meio do subtópico A, entendendo o anel de selar. Queridos, o anel de selar, ou o anel com um selo nele, esse anel ele era usado pelo representante legal do proprietário. Ou seja, o dono desse anel ele permitia que uma pessoa pudesse então ter a autonomia e a autoridade de poder usar esse anel. Geralmente esse anel ele era composto de pedras preciosas e de ouro. Ou seja, era algo muito valioso, tanto pelo valor financeiro, quanto pelo valor moral que aquele anel dava. Porque a pessoa que portava aquele anel tinha, de fato, muita autoridade. Então o termo anel de selar, ele provavelmente se referia a um selo que poderia ter um formato cilíndrico e usado num cordão em volta do pescoço. Talvez a pessoa, no caso Zorobabel, poderia usar esse anel de selar tanto no dedo, quanto até mesmo aqui no próprio pescoço, em uma corda, né? Esse anel em uma corda aqui no pescoço. Ou seja, era um anel que tinha um valor incalculável, como eu disse, tanto pelo seu valor financeiro, quanto pelo seu valor então moral. Esse anel de selar era um sinal de autoridade, de identificação e de posse. Esse anel ele tinha um simbolismo muito importante, que na sua grande maioria era somente os reis que utilizavam, porque se os irmãos se lembrarem dos reis, o rei Assuero, por exemplo, quando emitiu um decreto no livro de Esté, o seu anel é utilizado como selo. Então, esse anel, ou esses anéis, esses tipos de anéis, eles tinham um valor muito grande. E se nós olharmos no contexto, até mesmo do Novo Testamento, quando, por exemplo, o filho pródigo, né, ele sai da sua casa, pega os seus bens, desfruta, pega, né, como se diz, a parte da sua herança, desfruta, gasta, depois ele volta para sua casa arrependido, e o seu pai prontamente o recebe, prontamente de coração aberto, fala para os servos dele, olha, traga aí uma roupa, um sapato, traga aí uma vestimenta, mas traga também o anel, porque este meu filho estava morto e reviveu. E aquele anel, então, traria ao filho pródigo esse sinal de autoridade, esse sinal de que ele foi reintegrado, melhor dizendo, à família. Então, esse anel, ele demonstrava realmente uma certa autoridade. Então, no texto de Ageu, Zorobabel ele era um tipo de Messias. Desse modo, Deus anuncia que ama o seu povo, quando ele aqui, por meio de Zorobabel, promete ser o Deus que vai suprir, o Deus que vai cuidar, o Deus que vai proteger e o Deus que vai guardar o seu povo de todo mal. Mais do que isso, ele promete que vai salvar o seu povo. E sabe por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele tem o propósito dele em todas as coisas, e que ele ama e cuida do seu povo, que ele ama e cuida do seu povo, e ele tem o meio e a forma de fazer isso. Se nós olharmos também para o texto de Efésios, nós veremos que o Espírito Santo, ele é o selo de que nós pertencemos a Deus. Você tem o selo de que você pertence a Deus? Eu creio, meu irmão, minha irmã, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode crer nessa promessa de que você realmente pertence ao Senhor, de que você realmente vai desfrutar da bênção maravilhosa e eterna, que é a bênção de nós morarmos na eternidade com o Senhor. Portanto, essa segunda promessa é a promessa de que Deus, ele provará que te ama. Não tem prova maior do que aquela de nós sermos selados como filhos do Senhor dos Senhores, como filhos do Rei dos Reis. Nunca, jamais, em tempo algum, esqueça dessa promessa de que o Senhor, ele te ama.
O subtópico B, entendendo o termo "por que te escolhi". Queridos, uma pessoa, ela é escolhida por um propósito ou por um objetivo. Nesse caso, nós estamos vendo que Deus ele escolheu Zorobabel para ser um tipo de Cristo, para ser uma pessoa que estaria naquele momento ali representando a pessoa de Cristo. Se nós olharmos ao longo da história, nós veremos que Deus ele escolheu sim pessoas para um determinado tipo de função. Por exemplo, se nós olharmos em Gênesis, no capítulo 18, verso 18 e o verso 19, em específico, o verso 18 vai dizer: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus aqui no caso, ele escolhe Abraão para poder falar para os seus filhos palavras que deveriam ser segundo a vontade de Deus, ou seja, palavras para orientar e direcionar os filhos dele. Se nós olharmos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 10, verso 24, lá vai ter a seguinte expressão: vedes a quem o Senhor escolheu, quando Deus ele vai escolher Davi para ser ungido como profeta. Quando nós olhamos também isso você pode ver em 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 também. Quando nós olhamos em Isaías, no capítulo 44, verso 1 e o verso 2, nos diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e te ajuda. Não temas, ó Jacó, meu servo, ó amado, a quem escolhi. Então Deus, ele escolhe. Ele tem essa prerrogativa. Quando nós ainda olhamos para Mateus, no capítulo 12, verso 18, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará os juízos aos gentios. Promessa de Deus para o seu próprio filho. Atos, capítulo 9, verso 15 ao verso 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está sendo escolhido para poder levar a palavra do Senhor aos gentios. Esses textos nos mostram que Deus ele chama pessoas para executar determinados planos. Se nós olharmos para Ageu, voltarmos para Ageu, no capítulo 2, verso 23, veremos que Deus escolheu a Zorobabel para ser realmente um tipo de Cristo, para poder ser realmente alguém que viria para representar o Messias. À luz do Novo Testamento, ainda nós podemos ver em Efésios, no capítulo 1, verso 4, verso 5, verso 13, verso 14, que o Senhor Deus, ele também nos escolhe para a salvação. O Senhor nos escolhe para nós vivermos uma vida de santidade. O Senhor nos escolhe para nós vivermos uma vida agora como filhos adotivos dele. O verso 13 de Efésios capítulo 1 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter a plena e absoluta certeza de que o Senhor Deus, ele nos ama, e de que a prova de que ele nos ama é que ele se deu como garantia, ele colocou o seu Espírito como garantia, como selo de que nós realmente pertencemos a ele. Ele enviou o seu próprio Filho, o Filho Jesus Cristo, para poder nos salvar, nos libertar e nos redimir de todos os nossos pecados. Portanto, a segurança de Israel até o fim, ela é garantida se Israel confiasse e cresce no Senhor. E a minha confiança, a minha segurança também, e a sua, ela permanecerá até o fim, se nós continuarmos crendo e confiando no Senhor Jesus. Tenha plena certeza de que Cristo é o anel de selar, Cristo é a garantia de que nós pertencemos ao Pai. Tudo é atribuído ao nosso Senhor Deus. Portanto, em nome de Jesus,
louve, exalte, glorifique a Deus porque Ele te ama, porque Ele tem cuidado de você, que Ele se colocou como garantia. Essa é a bênção maravilhosa, a bênção de ser cuidado e amado pelo Deus da providência. Para concluir, meu irmão, minha irmã, gostaria de revisar com você o que nós já vimos. Então, o tema que nós estamos meditando nessa noite é desfrutando das promessas de Deus. E hoje nós vimos duas promessas. Primeira, Deus te libertará dos seus inimigos. Vimos isso nos versos 20 aos versos 22. Segundo, Deus provará que te ama, verso 23. Nesse sentido, queria concluir dizendo que o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor. Tenha plena e absoluta certeza que Deus não somente Ele fala que te ama, mas Ele provou que te ama quando Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E para aplicar na minha vida e na sua vida, em primeiro lugar, creia que Jesus já te libertou de todos os seus inimigos. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu Satanás, Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Por isso, creia nessa verdade, que não há nada nem ninguém que pode te separar de Cristo. Ele já comprou você, Ele já selou você. Você pertence a Ele. Nada, nem ninguém vai te separar. Nenhuma pandemia, por mais que ela nos separe presencialmente de estarmos no templo, por mais que ela nos separe de um estar junto com o outro, mas de Cristo ela não pode te separar. Nenhum dos seus inimigos pode te separar de Cristo, porque Cristo já venceu todos eles. Em segundo, creia que Deus te ama. A maior prova disso é que Ele se deu como garantia. Ele não somente falou que te ama, meu querido, mas Ele provou isso. E se nós olharmos à luz de toda a Escritura, veremos o amor de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Em terceiro lugar, seja grato a Deus por causa desse amor. Seja grato a Deus porque Ele cumpriu com as suas promessas. O povo, no contexto de Ageu, deveriam cumprir com as suas promessas, que era de construir o templo, que era de priorizar a Deus. Quem sabe também não está na hora e no momento de você também cumprir com essas promessas, ou cumprir com as suas promessas, que é de vivermos uma vida de santidade, que é vivermos uma vida de leitura da palavra e de oração, que é dizermos não para os desejos da nossa carne, que é de nós agora como esposos sermos homens que de fato e de verdade cumprem, que amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Que você, mulher, possa cumprir com a promessa de amar o seu esposo, de respeitar, de cuidar, de ser submissa. Que você, filho, possa também cumprir com a promessa de, no nome de Jesus, ser obedientes aos seus pais, de honrar os seus pais. Que você, patrão, possa também cumprir com o compromisso de honrar com os compromissos que você tem frente aos seus funcionários. Que você, empregado, possa cumprir com zelo e com honestidade a função a qual você tem que desempenhar, e que eu e você nós possamos desfrutar diariamente, constantemente, das bênçãos eternas do nosso bom Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Jesus, aplica essa palavra, Deus, aos nossos corações. Mesmo em meio à pandemia, Pai, ajuda o teu povo a desfrutar das bênçãos do Senhor. Ajuda o teu povo a desfrutar das promessas do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nos ajude a confiar tão somente no Senhor, nos ajude a tão somente a entregarmos todas as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, ó Deus, tão somente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o Senhor nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ternas consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, esteja com todo o teu povo presente aonde eles estiverem. Em nome de Jesus. Vamos agora continuar cantando o pós-lúdio. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, que o Senhor te proteja, te livre, te guarde, que você tenha os anjos do Senhor acampados ao seu redor no decorrer dessa semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus.